Muito bem, querido irmão, querida irmã, você que é professor da classe de jovens da EBD ou aluno e que chegou aqui até o podcast EBD em síntese, é uma alegria estar com vocês mais uma vez. Que Deus continue abençoando a sua vida. Hoje estamos aqui, a equipe de Ceará Mirim, para trazer a você um subsídio para a lição de número 10, que tem como título Arrependimento, Perdão e Santificação. Vamos trazer algumas ideias, subsídios, para lhe ajudar nessa próxima lição, que é um assunto importante e que certamente vai ter uma necessidade de falar às pessoas sobre algo que às vezes nós não gostamos muito, arrependimento, perdão, mas é extremamente necessário para a vida cristã. Aqui está comigo o pastor Abdênigo Xavier, o pastor supervisor do campo aqui em Ceará Mirim. Pastor Abdênigo, bem-vindo. É uma lição que alguns talvez não se entusiasmem muito, mas é algo muito precioso e necessário para a vida cristã, não é verdade? Pastor Kleber, para o senhor, nossos queridos internautas, esse grupo em especial de professores de jovens. E realmente estamos aí diante de um assunto muito palpitante, interessante e necessário, falar sobre arrependimento, perdão e santificação. Essa escada extraordinária que todos nós que quisermos chegar aos céus teremos que passar por ela, né? É impossível chegar aos céus sem que não tenhamos que passar por esses três degraus, né? Arrependimento, perdão e santificação. É verdade. A gente pode começar falando sobre a necessidade da santificação para a vida cristã, que não significa, como bem aborda aqui o nosso comentarista, o fato de sermos santos não significa que nós já atingimos a perfeição. E eu acho que é interessante a gente entender que há um processo que nós estamos incluídos nele, que é o processo de santificação, rumo à santidade, que é uma característica, que é um estado que nós não chegamos ainda. Deus é plenamente santo, nós estamos nesse processo. No céu não vai entrar alguém porque ele é perfeito, porque senão só tinha Jesus no céu e ninguém mais, né? No céu vai entrar aquele que, pelo arrependimento e fé, alcançou a justificação pela morte de Cristo em seu favor. Então, de fato, não vamos pensar em santificação como algo que significa ausência completa de erros, de falhas ou de qualquer propensão para o pecado. O que nós precisamos estar atentos é: estamos num processo de santificação, não podemos fugir desse processo, porque todo crente realmente tem que crescer em santificação, e isso é o que a Bíblia cobra de nós, né? Perfeitamente. Uma exigência que a própria palavra de Deus nos cobra, como cristãos, como pessoas nascidas, separadas, e que a partir de agora nós vamos entender que aquilo que era um estado na nossa vida, estado de pecado, passa a ser agora um acidente, justamente por esse processo que, a partir do novo nascimento, nós começamos a vivenciar, que é o processo da santificação, essa separação contínua e diária, até chegarmos a esse estado tão almejado, que é o estado da perfeição, mas que por aqui ninguém vai conseguir. Agora a nossa luta continua e deve continuar, porque é uma exigência sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabemos que não podemos nos escorar nas nossas fraquezas para justificar a nossa inaptidão para a busca da santificação. Então, a cada dia, a nossa renúncia, a cada dia, o nosso esforço, e o mais glorioso é saber que não estamos só nesse processo, né? Porque sozinho nós não iríamos conseguir. Mas vamos à luta, porque a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus.
É verdade. Uma coisa muito importante a destacar é que a graça divina é o meio pelo qual nós podemos não só iniciar, mas continuar nesse processo de santificação. A graça divina se manifesta quando o Espírito Santo já veio e falou ao nosso coração, mesmo estando ainda, como Paulo diz, em pecado, fracos, inimigos, mas a graça de Deus aí vai nos alcançar. O Espírito Santo nos convence do pecado, nos leva a crer, e então o arrependimento que vem mediante a graça é que nos faz entrar agora nesse estado de santificação. Alguns teólogos chamam de graça preveniente, que vem antes. Mas para continuar nessa vida de santificação, só com a graça de Deus também, que é dada pela palavra de Deus, que nos orienta, pelo Espírito Santo, que nos guia, que nos conduz à santificação. Então, de fato, nós só podemos agradar a Deus e ser santos mediante a graça de Deus. Isso é importante mais destacar para que alguém não pense que ele é o que faz esse processo, ele ou depende dele esse processo. Se dependesse de nós para nós sermos santos, a gente não alcançava nem o primeiro degrau dessa escada. Mas como depende do Espírito Santo, nós apenas cooperamos com esta graça à medida que mais dela nós recebemos. Então, de fato, podemos entender aí que a graça de Deus alcança os homens, inclui-os nesse processo de santificação, mas sem ela ninguém vai conseguir jamais caminhar adiante, porque somos completamente dependentes da graça de Deus. Exatamente. Essa questão, acho que ela precisa muitas vezes até ser melhor explicada, né, ensinada, porque às vezes, se não tivermos cuidado, nós buscaremos nos revestir de uma justiça própria, e só para nos frustrarmos. Então, nos tornaremos apenas religiosos, legalistas, buscando em nós mesmos recursos que nós não temos. Porque a graça, esse conceito que nós conhecemos, falamos dele, é esse favor imerecido, não há nenhum mérito em mim, nem em você, que justificasse essa ação benéfica de Deus em nosso favor. Agora, o que é glorioso é que esse processo, como bem exemplificado aqui na nossa lição, processo da santificação, que é uma exigência para todos aqueles que querem ver ao Senhor, e começa justamente quando o homem é alcançado. A Bíblia diz que é um processo da graça de Deus na nossa vida, mas a gente percebe que durante toda a nossa trajetória, nós seremos eternos e dependentes dessa graça. Nós dependemos da graça para conhecer a Cristo, continuaremos dependendo da graça para seguir e continuar servindo a Cristo, e precisaremos da graça até entrarmos nas regiões celestiais. Então, buscar essa santificação apenas com as nossas próprias forças será, naturalmente, uma batalha em glória, porque nós não iremos conseguir. Nós dependemos diuturnamente dessa ação de bondade de Deus em nosso favor. Se escorar na graça para buscar a santidade, nunca para justificar o nosso estado de pecado, né? Não podemos aproveitar da graça para justificar a nossa vida sem compromisso, sem busca, sem esforço. Agora, entendendo que só os nossos esforços não serão suficientes para que nós alcancemos aquilo que Deus tem reservado para nós. É verdade. É uma questão interessante entender exatamente que o Deus gracioso que nos alcança e nos leva ao arrependimento, à fé, é um Deus que é santo, né? Eu gosto do conceito que John Wesley trazia, que ele dizia que o resumo das perfeições de Deus era amor santo. É um Deus que é amor e, portanto, graça, misericórdia, bondade, tudo dele
vem a nós por seu amor, mas é um amor santo, um amor que nos conduz para uma vida de santidade. E não um amor que nos deixa viver de qualquer maneira, ou que a gente pode viver desagradando a Deus, e ele nunca vai corrigir nada, porque Deus é amor. Tem pessoas que pensam no amor de Deus como liberdade para fazer o que quiserem, mas, na realidade, o amor é o amor de um Deus santo. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, quando ele diz que nós devemos buscar a santificação, mas ele também lembra que Deus ele vai nos corrigir para que nós possamos ser participantes dessa sua santidade, dessa sua natureza, e quem corrige, corrige quem está errado, exatamente para que ele possa acertar. Então, é muito importante entender. Deus é gracioso, sim, mas a sua graça é a graça de um Deus santo. Não vai deixar a gente viver de qualquer maneira e, portanto, dependemos da graça, mas não podemos usar muito, como bem o senhor falou, da graça como desculpa para nossos erros, e sim como a força para poder viver e agradar ao Senhor, né? É verdade. Eu achei bem didático a maneira como foi exposto aqui, como está sendo exposto na lição, tópico 1, quando ele fala sobre a santificação, vamos utilizar assim, não significa perfeição, porque isso é uma realidade. E também é um estímulo, porque muitas vezes a pessoa pode entender que por não estar conseguindo vivenciar esse processo, não vale a pena. E ele deve entender que é um processo contínuo e diário, que só vai realmente ter o seu ápice quando nós formos arrebatados e recebemos um corpo glorioso como o corpo de Cristo. Então, aí chegamos à perfeição. A segunda coisa que eu achei bem interessante aqui, que nós temos abordado, é que tudo aquilo que Deus cobra de mim, de você, de nós, ele também viabiliza os recursos para que aquilo que está sendo pedido seja realizado. E para que nós possamos vivenciar esse processo de santificação, o Senhor tem disponibilizado para nós a graça, essa capacidade divina, essa capacidade que vem de Deus, para fazermos aquilo que precisa ser feito, mas que por nossas próprias forças nós não conseguiríamos. E depois ele vem aqui e mostra justamente que o arrependimento é justamente a base da santificação. E eu acho muito interessante essa questão, e é importante também a gente definir o que é arrependimento, porque tem muitas pessoas confundindo remorso ou tristeza momentânea por arrependimento. E nós sabemos que, à luz da palavra, arrependimento nada tem a ver com isso. O conceito de arrependimento é mais do que um sentimento momentâneo de tristeza. Ele vem acompanhado de uma atitude, né? É uma conversão, é uma mudança de direção, e não só uma mudança de direção, mas uma mudança, assim, de mentalidade. A pessoa é impactada pela palavra, após receber a orientação do Espírito Santo, entende que aquele não é o caminho e que ele vai mudar de direção, diferente de um remorso que a pessoa sente agora e daqui a pouco não sente mais e volta a praticar as mesmas coisas. Então, o arrependimento vai mostrar justamente que é essa mudança de direção do certo para o errado. Por isso que aí é onde nós percebemos o poder da graça de Deus na nossa vida, porque ela nos dá força justamente para fazer essa conversão, essa mudança de direção, reaprumando, realinhando-nos com a vontade de Deus. E isso realmente é a base para a santificação. O erro não passa a ser, na nossa vida, um estado permanente, mas um acidente. Aconteceu um acidente, somos conscientizados pela palavra, e a graça nos dá força para que nós possamos nos levantar e seguir na direção que o Espírito Santo espera que nós assim o façamos. Amém. É uma questão importante da gente entender esse arrependimento, né? Como o senhor falou bem,
não é a mesma coisa, nem de longe, de remorso. Alguns teólogos, eles colocam 3 verbos para dar uma dimensão maior do arrependimento. O verbo saber, para que haja arrependimento, a gente precisa saber que o que está fazendo é errado, é pecado. Essa primeira conscientização de que estamos errados é o que nos leva ao arrependimento. Depois de saber, o próximo verbo é a gente sentir, porque o nosso comentarista fala aqui também do arrependimento como tristeza segundo Deus. Muita gente sabe que está errado, mas acha que isso é normal, não sente problema nenhum com isso. Mas o verdadeiro arrependimento é que eu sei que eu estou fazendo errado, e quem me convence disso é o Espírito e a palavra. Depois eu sinto uma tristeza por isso, eu não estou mais satisfeito por isso. Mas existe um terceiro verbo, que é o verbo desejar. Desejar mudar de direção, mudar de atitude, que é especialmente o que vai diferenciar o remorso do arrependimento. O remorso, alguém pode saber que está errado e ficar triste com isso, mas não muda nada. O arrependimento, eu sei que eu estou errado, eu sinto tristeza por isso, mas eu tenho o desejo de mudar e realmente agradar a Deus. Esse é o arrependimento que a Bíblia nos mostra, não é? Conhecimento do pecado, uma tristeza, segundo Deus, de estar cometendo aquilo porque eu sei que desagrada a Deus, mas também um desejo, que é o Espírito Santo quem coloca no nosso coração, de mudar, de ter uma atitude diferente. Isso é que vai nos levar a uma mudança, e aí é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos constrangidos pelo amor de Deus a ter essa mudança, a fazer realmente uma mudança de 180 graus de direção, né? Estava indo numa direção errada e agora eu viro para uma direção correta. Esse é o arrependimento de que a Bíblia fala. Verdade, pastor Kleber. Muito importante termos essa consciência de tudo isso, porque nós nos movemos com base em conceitos. Se os nossos conceitos teológicos estiverem equivocados, não importa quão boas sejam as nossas intenções, o resultado será catastrófico. Então, acho que é de fundamental importância que cada cristão, cada professor, cada aluno compreenda justamente o que é o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, os frutos do arrependimento e a importância de tão pronto sermos confrontados pelo Espírito que gera essa tristeza em nosso coração, possamos, ao invés de buscar justificativa para não fazer o que deveríamos fazer, tomar a atitude correta, que é o que se espera de cada um de nós. Muito bem, fique à vontade para prosseguir, que o tempo é precioso e passa muito rápido. É perfeito. Eu achei muito interessante o segundo ponto que o nosso comentarista aqui coloca, que falar sobre santidade e perdão, e começa falando sobre o cristão se perdoar, aprender a se perdoar. Porque, sem dúvida, algo que pode atrapalhar muito a caminhada do cristão em relação à santificação é a culpa. E o inimigo, ele é acusador, ele vai trabalhar exatamente nessa área, para que o cristão não se sinta perdoado ou não se perdoe por algo que ele fez no passado. Às vezes, Deus perdoa, mas o cristão ainda fica se sentindo culpado, né? Não entende que alcançou a justificação pela fé e ainda se sente oprimido por essa culpa. Eu acho muito, muito lindo quando o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 3, ele está falando à multidão, depois que aquele coxo de nascença é curado na Porta Formosa, e no verso 14, Pedro diz assim: vocês negaram o santo e o justo. Aí alguém podia parar e dizer assim: Pedro, espera aí, quem é você para acusar os outros de negar Jesus? Logo você vem falar que alguém negou a Jesus.
Mas nós estamos falando de um Pedro que não só tinha sido perdoado, mas tinha plena consciência que essa culpa não recaía mais sobre ele. Do contrário, ele jamais poderia acusar alguém ou falar de alguém que negou Jesus, se ele foi quem mais negou Jesus naquela noite, né, da prisão do Senhor. E isso é importante, sabermos que o inimigo vai nos acusar, mas a culpa foi removida porque Cristo pagou por nós na cruz e, portanto, nós não podemos mais viver sob essa opressão da culpa. É algo que o crente, então, tem que entender. Se Deus perdoou, eu tenho que me perdoar também, ou seja, eu tenho que não levar mais em conta essa culpa, porque no Calvário tudo já foi pago por nós. Isso é muito importante para que alguém não fique travado nesse caminho da santificação, achando que o passado lhe prende, a culpa lhe oprime, e Jesus já nos perdoou por completo, não é isso? Costumo falar uma coisa, eu acho que é importante relembrar aqui. Cristão que realmente quer ser exitoso, deseja ser exitoso em sua vida espiritual, ele precisará aprender a ser guiado pela palavra e não pelos sentimentos. Nós, dessa linha pentecostal, valorizamos muito os sentimentos. Eu acho que isso é importante. Mas a gente precisa entender que os nossos sentimentos não são de todo confiáveis. Então, nós precisamos estar atentos a esse tipo de coisa, porque muitas pessoas estão sendo consumidas pelo sentimento da culpa, quando a palavra de Deus, ela já nos assegurou o perdão para os pecados que foram cometidos, que foram confessados e que foram deixados. Mas algumas pessoas, elas vivem algemadas pelo sentimento da culpa, de algo que Deus já lhe perdoou, que a igreja já lhe perdoou, e que alguém já perdoou, mas ele simplesmente não consegue se perdoar, porque ele entende que perdão é uma questão de merecimento e não de graça. E a nossa lição aqui está bem interessante, porque nesse processo de crescimento, de santificação, o cristão precisa ter a certeza plena e absoluta de que ele foi perdoado e que a partir do momento que ele foi perdoado, ele tem a responsabilidade de perdoar aos demais e, muitas vezes, perdoar a si mesmo, né? Se não conseguirmos superar esta barreira, não importa aonde estejamos, não importa a posição que estejamos ocupando, nós seremos sempre escravos de uma mentira que Satanás tenta impor contra uma verdade que já foi declarada nas Escrituras Sagradas. Porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E quem está falando aí é a maior autoridade em perdão. Bem, mas eu não merecia. Não é questão de merecer. É questão de graça, não é, pastor Cléber? É Mas verdade. continue, que a gente vai aqui complementando. E lembrar também que perdão não é uma questão de memória. Tem gente que pensa assim, não, ainda me lembro, isso ainda está na minha memória. Perdão é uma questão realmente de entendermos o que a graça de Deus fez por nós, o que Cristo fez na cruz. Perdoamos, então, a nós mesmos, mas também nós devemos perdoar o outro, perdoar o próximo, né? Há algumas passagens muito bonitas nas Escrituras, e eu quero destacar para o professor aqui, entre outras que o nosso comentarista cita, Mateus capítulo 18, que é a parábola do credor incompassivo, que alguém recebeu perdão,
e numa quantidade assim absurda, absurda. É como naquela parábola, é como se o primeiro homem que foi perdoado, ele devesse aí algo como 60 milhões de reais. E o outro devesse 60 reais. A diferença entre o valor de um e o valor do outro é mais ou menos nesse valor. 60 reais, acho que todo mundo que assiste aqui já deveu alguma vez na vida 60 reais e pagou. Agora, 60 milhões é um valor que Deus nos guarde de dever um dia, mas aquele homem foi perdoado de 60 milhões e não perdoou 60 reais do outro. Quer dizer, é algo realmente que nós precisamos entender. Quem foi alcançado pela graça precisa também ser um dispenseiro dessa graça aos outros, para não só receber, mas também perdoar. Porque, aliás, o Senhor Jesus, no final dessa parábola, vai dizer uma coisa importante. Se vocês, do coração, não perdoarem o seu irmão, vosso Pai que está no céu também não vos perdoará. Então, a graça, ela é gratuita, mas estar no reino de Deus tem algumas exigências para os seus súditos. Então, uma dessas exigências é: você foi alcançado pela graça, entrou pela graça, mas agora também precisa ser um agente dessa graça para outros, porque, do contrário, você não entendeu a graça que você recebeu sem merecer e, portanto, não pode ser mais participante dela. Isso é uma coisa muito importante. Inclusive, a citação aí de Hebreus 12, seguir a paz, perdoar o outro, está muito ligado à santificação, porque não dá para pensar num santo que anda brigando com todo mundo e não perdoa os outros, porque não combina, né, pastor? Não combina mesmo. Quando nós lemos essa parábola, nós vemos umas coisas extremas que é própria do relacionamento do homem, que ainda não compreendeu o que é graça. Como foi bem explicado, mostra-nos também essa parábola uma coisa: a dificuldade que o ser humano tem de exercitar um dos fundamentos necessários para que o nosso relacionamento com Deus possa fluir no sentido vertical. Porque, como você bem falou, uma dívida aos olhos humanos imperdoável. A pessoa recebe com tanta alegria, mas quando tem que exercitar, quando tem que se desprender, quando tem que usar os recursos que ele tem, então a dificuldade aparece. E todas as vezes que o homem encontra dificuldade nesse nível para perdoar, é uma prova clara de alguém que não compreendeu o tamanho do benefício que recebeu. Então, como cristão, que fomos alcançados pela graça, nós precisamos também, dentro das nossas muitas limitações, replicar na vida das pessoas a graça que foi recebida, como uma demonstração de que compreendemos aquilo que Deus fez por nós. A gente fala, não é difícil exigir perdão das pessoas, mas no âmbito humano, o que é muito difícil é perdoar. Porque todas as vezes que eu tenho que perdoar, como bem explicado nessa parábola, eu estou abrindo mão de coisas que por direito me pertencem. Que por direito me pertence. O direito me diz, é seu. Mas a graça nos orienta. Abra mão do que é seu. Porque você recebeu também algo que você não tem direito, porque alguém abriu mão do que era dele. Então, é lindo esse processo
mas é difícil de se colocar em prática, e mais uma vez a gente vai falar, sem a graça de Deus, a gente não consegue. Parece que o nosso depósito para receber é insaciável, mas o nosso depósito do qual nós temos que ter algo para dar parece ser muito pequeno. Então, que Deus nos ajude a vivenciarmos, e uma coisa que a gente vai ver também é que o perdão não é algo tão fácil, mas é algo extremamente libertador. É algo libertador. E não só é algo libertador para quem abre mão, é algo libertador também para quem recebe. Então, na hora que nós retemos o perdão, nós nos tornamos escravos dos nossos próprios sentimentos e acabamos, de uma certa forma, contribuindo para que alguém permaneça encarcerado. Uma dívida que não pode pagar, uma situação que não pode ser resolvida. E na nossa vivência como pastores, quantas vezes a gente tem vivenciado experiências como essa de alguém que foi perdoado, ele entra tão pesado, tão pequeno, tão... E depois que é perdoado, ele se agiganta, ele cresce, ele volta a viver. Eu vivenciei uma experiência recentemente de alguém que entrou num estado de depressão, porque não conseguiu perdoar. Porque entendeu uma coisa de forma equivocada, o sentimento equivocado gerou uma mágoa, a mágoa cresceu, sufocou, e ele estava morrendo. E chega e recebe perdão e perdoa, e diz, eu voltei a viver, voltei a sorrir, voltei a sonhar. Que Deus nos ajude a sermos instrumentos de libertação e que possamos nos libertar também através da prática do perdão. Amém. Uma outra questão importante nessa parábola aí de Mateus 18, a parábola do credor e compassivo, é que o texto é muito claro. Alguém que recebeu perdão, depois não perdoou, e o texto diz assim, ele não quis perdoar. Não é que ele não pôde, não é que ele não sabia como. Então, perdoar é exercer a vontade nesse sentido de liberar o que era direito seu, mas que agora você abre para o outro, sendo que, como o senhor bem falou, quem perdoa é muito beneficiado. Eu lembro de uma frase que li que dizia assim, perdoar é como você plantar num campo de outro e depois descobrir que, na realidade, o campo era seu. Você está sendo beneficiado demais, porque não liberta só quem foi perdoado, liberta quem perdoa também, que deixa aquilo e agora pode seguir a sua vida. E é muito importante que o professor, o aluno aqui, possa, em sala de aula, trabalhar bem essa questão aí de o cristão se perdoar, perdoar o outro. E como o escritor da Epístola aos Hebreus diz, a raiz de amargura é algo que a gente pode entender exatamente como uma coisa que foi crescendo, que foi se enraizando, um sentimento negativo que não se arrancou logo do coração e deixou que fosse dominando o coração, até chegar a um ponto que não havia mais liberdade naquele coração, não havia mais vida. E o escritor, então, diz, ninguém se prive da graça de Deus e que não deixe nenhuma raiz de amargura brotar. E aí a gente entende exatamente. Quando nós nos apropriamos da graça e, por ela, entendemos que somos perdoados e perdoamos, é essa enxada da graça que arranca a raiz de amargura, porque se a gente não usa a graça, é que a amargura pode crescer no coração. Então é maravilhoso ver que Deus não cobra da gente nada, que Ele não dê as ferramentas para poder a gente fazer. E entendendo assim, fica mais fácil perdoar e não deixar essa amargura dominar o coração, né? E é importante lembrar que ninguém está isento, né, desse tipo de investida, né?
Quer dizer, você pode atrofiar, e atrofia mesmo, a sua vida cristã, atrofia o seu ministério, traz problemas para você mesmo, para a sua família, porque, assim como a alegria é algo contagiante, a amargura também. Só que a alegria é um contágio positivo, principalmente a alegria gerada pelo Espírito, e que a gente deve se esforçar. Depende da gente, não é sem razão que Paulo recomenda várias vezes alegrai-vos, quer dizer, você tem a alternativa de fazer uma releitura dos fatos, dos acontecimentos, e buscar neles algo que possa contribuir para o seu engrandecimento. A gente não pode mudar os fatos, mas pode mudar a visão sobre os fatos. O mesmo fato, você pode olhar para ele e entender como uma ação de Deus, como fez José ao se reportar aos seus irmãos, poderia estar com o coração cheio de amargura por tudo que havia sofrido, e no âmbito humano tinha toda a razão. Mas qual foi a leitura que José fez? Não, fiquem tranquilos. Foi Deus quem me trouxe aqui. O transporte não foi o que eu pensava, mas foi Deus quem me trouxe aqui. Eu louvo a Deus pelos resultados. Por outro lado, as mesmas ações, os mesmos problemas, podem levar alguém a um quadro de frustração, de angústia, de tristeza. E pode contribuir de forma negativa ao ponto de que, quando aquilo que Deus prometeu que iria fazer, Deus realmente fizer, nós estejamos com o coração tão amargurado que nem venhamos a desfrutar do que Deus realmente está fazendo em nossa vida. Então, eu preciso me resguardar, você precisa, nós precisamos, porque o mundo é terrível, nós estamos num campo de batalha. E todos os dias nós vamos encontrar motivos para nos alegrarmos ou para nos entristecermos. E essa decisão tem que ser minha e tem que ser sua. Por isso, essa observação do escritor aos Hebreus, ela é muito pertinente. Tenha cuidado com as raízes de amargura. Tenha cuidado, porque se ela crescer, ela vai lhe matar, vai lhe sufocar. Mas aproveite tudo isso e vamos glorificar a Deus. Deus está trabalhando, Deus está agindo. E eu precisei entender o seguinte: os processos de Deus na nossa vida nem sempre são como nós gostaríamos que fosse. Mas, mesmo assim, eu preciso entender, Deus está trabalhando e o projeto de Deus vai prevalecer, não obstante, muitas vezes, a maldade humana, porque se dependesse, voltando aqui rapidamente, dos irmãos de José, ele teria desaparecido da história. Mas eles acabam sendo instrumentos de Deus para que Deus cumpra na vida de José aquilo que Deus havia prometido. Então, nós precisamos entender que Deus está no controle da história, e se Deus está no controle da história, a gente tem motivos para entender que no final vai dar tudo certo. Nós vamos lá, né, pastor Kleber? O tempo passa muito rápido. É verdade. Mas antes da gente passar para o terceiro tópico aqui da lição, eu gostaria de pensar numa questão interessante. Algum jovem, e o próprio professor pode trabalhar isso em sala de aula, ele pode pensar assim: bom, e como é que eu sei se eu estou em amargura? Como é que eu sei se a raiz de amargura está crescendo? E aí eu lembro as palavras do Senhor Jesus, que ele disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, a gente precisa tanto fazer um autodiagnóstico, como ajudar as pessoas que a gente tem por perto. À medida que a gente vê alguém que só fala de amargura, que só fala de dificuldade, que só fala... Tem gente que, se você encontrar de manhã, já atrapalhou o seu dia todo com as histórias, com as lamúrias, com as lamentações. Então, se eu me vejo sempre falando disso, eu posso entender que a raiz de amargura está crescendo, eu tenho que correr, pegar a enxada da graça e arrancar logo esse negócio. E se eu estou vendo que outra pessoa está também assim, eu devo ajudá-la. Eu lembro de uma frase
pelo menos do que eu me lembro, era atribuída a Billy Graham. Ele dizia assim: passe um dia sem murmurar. Cada vez que você encontrar uma razão para murmurar, você, em vez de expressar isso, lembre de alguma coisa que você pode agradecer. E você vai ver que no final do seu dia, o dia vai se tornar muito mais leve, abençoado com essa atitude. Então, o cristão precisa se perdoar e precisa também estar sempre avaliando o seu coração para não deixar que essas coisas dominem, e aí a boca vai falar, não tem jeito, o diagnóstico vai sair, porque a gente não consegue ter o coração cheio de uma coisa e falar de outra coisa totalmente diferente, que de uma forma ou de outra isso vai terminar transbordando, né? Verdade. Perfeito, pastor Cléber. Bem, agora nós vamos ver aqui alguns exemplos de pessoas arrependidas, né? Interessante, porque a lição, ela, logo no seu princípio, ela vai falar desses 3 passos que são importantes e necessários, e a gente vai tratando um após outro, só que na ordem inversa, né? Arrependimento, perdão e santificação. Mas nós começamos falando de santificação, e agora estamos falando de perdão, e vamos aqui a alguns exemplos de pessoas que realmente deram a demonstração clara de arrependimento. E é interessante porque essa questão do arrependimento, como é uma questão muito particular, dependendo de cada pessoa, porque a palavra ela é exposta, agora cabe ao homem tomar essa atitude, né? Dar ouvido à palavra e tomar essa atitude. E tem atitudes que elas nos chamam muita atenção, porque elas são muito fortes. E ele mostra aqui um exemplo claro de Zaqueu, né? Esse publicano, esse homem que, hostilizado pela sociedade de sua época, pela profissão que ocupava. Mas interessante como a palavra de Deus alcança gregos e troianos, e ela produz no coração daqueles que abrem para que ela possa entrar os mesmos resultados, porque este é um processo que todo ser humano que quiser entrar pelas portas da eternas terá que passar, é o processo do arrependimento. Ninguém, absolutamente ninguém está isento. E aqui tem um exemplo claro desse chefe dos publicanos, que parecia a pessoa mais improvável em Jericó para passar por esse processo de arrependimento, mas passou e foi extremamente valorizado a sua atitude, o seu testemunho, ao ponto de ser inserido na história bíblica, não é, pastor Cléber? É verdade. E interessante a gente observar em Zaqueu exatamente esses sintomas de arrependimento, né? Porque quando falamos de arrependimento, normalmente no Novo Testamento, ele vai falar de mudança de mentalidade. Vai falar também de uma tristeza por aquilo que foi feito. E vai falar também de uma mudança de direção, de atitude. E aí você olha, Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos, obviamente um homem que ganhou muito dinheiro, ele era rico, e a Bíblia, quando diz que alguém era rico, não é porque ele tinha R$ 100 na carteira, é um camarada que realmente era rico. Só que nós vamos ver agora uma atitude que não é normal em alguém que é apegado à riqueza, como deveria ser o Zaqueu, que se tornou rico. Porque ele diz, mestre, eu vou devolver, dou metade do que eu tenho aos pobres, vou pagar 4 vezes o que eu defraudei de alguém. Quer dizer, um rico que deveria ser uma pessoa cheia de cobiça, cheia de valorização do que é material. Agora, dizer que vai dar metade do que tem, ainda dá metade que sobra, ainda vai pagar um monte de gente que ele defraudou, só sendo alcançado realmente pela graça,
E essa atitude mostra um arrependimento. Se ele dissesse simplesmente, Senhor, eu pequei, mas é isso mesmo, ficou para lá, está no passado, deixa para lá, a gente talvez ficasse em dúvida se houve um arrependimento. Mas veja que a mentalidade, a atitude, a direção para a vida de Zaqueu agora mudam completamente quando ele faz aquela declaração. Jesus olhou para ele, foi na casa dele, e, de fato, a fala dele denuncia o seu arrependimento a ponto do Senhor declarar: hoje veio salvação a essa casa. De outro converso, a gente pode até duvidar de arrependimento, mas de Zaqueu não tem como, porque, além do diagnóstico de Jesus, as atitudes dele mostram realmente que houve uma mudança, um arrependimento, e isso que a gente deve buscar em alguém que se arrependa, em nós mesmos, quando nos arrependemos. O arrependimento que não demonstra nenhuma mudança, a gente pode pensar se é fake ou é verdadeiro, né? Verdade. Ao ler essa história de Zaqueu, eu vejo como realmente um exemplo muito claro de alguém que verdadeiramente se arrependeu, porque é aquilo que o conceito de arrependimento fala. É uma mudança de direção e uma mudança de mentalidade. Porque alguém que aceitava, comprava esse cargo, na realidade, o cargo de coletor de imposto era um cargo que você tinha que pagar alta soma para adquirir. Estava claro que essa pessoa, ela valorizava muito mais o dinheiro do que as pessoas. Porque ele sabia que ia ser hostilizado pelos seus próprios irmãos. Mas você veja que o sentimento pelo ter, pela posse, pelo dinheiro, estava acima do sentimento da nacionalidade. Então, para ele, o dinheiro estava acima das pessoas. Mas quando ele tem um encontro com Cristo, você vê que há uma mudança muito forte de mentalidade. Porque aquilo pelo qual ele havia lutado tanto e sofrido tanto, como tem sido falado, ele abre mão. E Jesus, em momento algum, exigiu isso dele. Porque quando existe essa mudança de mentalidade, você não faz porque é exigido. Aí está uma grande diferença do que é um arrependimento e quando você é constrangido por alguém a fazer. Porque, em momento algum, Jesus pediu para ele fazer nada daquilo. Mas a sua mudança de mentalidade o levou a uma ação que comprovava, por isso que Jesus não teve dificuldade de declarar publicamente que verdadeiramente havia acontecido ali a salvação de uma vida. Porque algumas pessoas, elas praticam determinados atos de bondade, entre aspas, porque são constrangidas a fazer aquilo. Mas não é o caso de Zaqueu. Então, o arrependimento, ele sempre nos levará na direção que o Espírito de Deus almeja que caminhemos para lá, não porque estamos sendo forçados, porque estamos com medo, assustados, mas é porque aquilo passa a fazer parte da nossa nova natureza. Que coisa extraordinária. Esse exemplo de Zaqueu é tremendo, né? Mas tem outros, né, pastor Cleber? Tem outros. O comentarista inclui aqui a mulher pega em flagrante, João capítulo 8, né? Talvez a gente enxergue nesse texto uma pessoa de quem Jesus vai cobrar ou a quem Jesus vai recomendar um verdadeiro arrependimento. Não há, assim, pelo menos no meu ver, uma atitude dela que demonstre um arrependimento. Eu sei que ela chama Jesus de Senhor, o texto mostra que ela está ali numa situação extremamente desconfortável, conduzida sozinha, usada porque o interesse daqueles religiosos era mais condenar Jesus do que ela própria, era ser usada numa armadilha para pegar o Senhor Jesus. Mas a única fala da mulher é dizer que ninguém a condenou. Então, fica difícil de a gente diagnosticar
um arrependimento, mas na fala do Senhor Jesus, quando ele diz, vai e não peque mais, aí fica claro que Jesus cobra dela uma mudança de atitude, uma mudança de vida. Ela recebeu perdão, isso é claro, e se estamos falando de perdão e arrependimento, o exemplo realmente é bem claro de perdão. E Jesus agora diz, bom, já que você foi perdoada, não volte a uma vida de pecado, não pratique mais aquilo, e isso cobra dela um arrependimento, uma mudança de atitude. Eu acho que é mais fácil enxergar a orientação de Jesus para o arrependimento do que, de fato, uma atitude que demonstre isso antes que Jesus diga a essa mulher, não peques mais, já que há tão pouca fala dela aqui, mas, sem dúvida, ela pode ser apontada como alguém que recebeu perdão e agora deve viver de uma forma diferente. Pastor Cláudio, um exemplo que poderia também ter sido inserido aqui, talvez não tenha ocorrido por falta de espaço, até nós comentávamos isso antes, exemplo claro de arrependimento é o do filho pródigo, né? Porque estava ali naquela situação, foi impactado por tudo que havia acontecido, mas ele toma uma decisão que mudou totalmente a sua vida, né? Não só pensou, ele não só se ficou, digamos assim, no pensamento, na ideia, um remorso, eu não deveria ter feito isso e fiz, que tem pessoas que não passam disto aí e continuam no mesmo estado, mas ele até ensaia o que vai dizer, e ele não só ensaia, ele se levanta e vai, e com uma atitude totalmente diferente daquela que ele havia tomado tempos atrás, quando saiu de casa. Então, a gente percebe aí, é um arrependimento, é uma mudança de mentalidade que gera ações diferentes e que caminha na direção daquilo que Deus espera de nós. E tudo isso, pastor Kleber, eu acho que a gente precisa enfatizar, porque eu creio que existem muitas pessoas equivocadas, como eu falei outrora, com o conceito de arrependimento. Como alguém pode afirmar que se arrependeu e não demonstra isso com as suas atitudes, com a sua maneira de agir? Então, o arrependimento, ele exige mais do que uma nova forma de pensar. Naturalmente, ele vai exigir, vai cobrar de nós uma nova forma de agir. E esse é o caminho que vai nos levar justamente à necessidade de pedir perdão, como foi o caso do filho pródigo. Vou dizer, eu pequei contra o céu perante ti, eu não sou, eu não mereço, mas eu vejo todas as características de um verdadeiro arrependimento, né? Você não tenta justificar o que você fez. Não, eu fiz isso porque isso, porque aquilo. Não há nenhuma justificativa para aqueles que querem realmente trilhar pelo caminho do arrependimento, porque se eu tento me justificar, então é porque eu ainda não entendi que eu não tinha nenhuma razão para fazer o que eu fiz, né? O que Deus espera de mim, de nós, quando falhamos, não é justificativo, mas é arrependimento. E arrependimento que nos leve numa direção diferente daquela que nós estávamos caminhando. Eu creio que já estamos marchando aí para o término, pastor Kleber, mas com o senhor aí, a palavra, fechando esse ciclo aí, esse terceiro ponto. Uma questão que eu acho muito importante na questão do arrependimento, como demonstrado na vida do filho pródigo, é que ele sai de casa como herdeiro, mas ele resolve voltar, só que ele percebe que já não tem condição de ser mais considerado herdeiro pelo que fez, quer voltar apenas como um trabalhador. E aí mostra que o arrependimento, ele, de fato, só pode ser operado pela graça de Deus no coração, porque o arrependimento envolve também uma humilhação. Veja aquele rapaz saindo de casa dizendo, eu sou um herdeiro, vou aproveitar a vida,
e volta agora pensando, eu vou pedir pelo menos um emprego ao meu pai, mas eu não posso deixar de voltar aqui, porque aqui é o lugar que realmente eu posso ter alguma coisa, aqui é onde eu vou ser acolhido, e ele mostra este arrependimento. Mas é interessante como a parábola é uma demonstração extraordinária da graça de Deus. Alguém diz que o filho é chamado de pródigo, pródigo é esbanjador, mas o verdadeiro pródigo da parábola é o pai, que esbanja amor, esbanja compaixão, né? Porque ele sai de lá dizendo assim, eu vou dizer ao meu pai, eu pequei contra os céus, perante ti, não sou digno, e agora me faça só um trabalhador. Mas a gente vê na parábola que quando ele chega diante do pai, ele só tem tempo de dizer, eu pequei e não sou digno. A questão do trabalhador, ele nem consegue falar, porque o pai já o abraça, o beija e chama os empregados, traga chinelo, traga roupa, mande matar o bezerro cevado. Ele é envolvido pelo amor do pai muito antes que ele possa completar aquilo, o seu discurso tão ensaiado, porque a graça de Deus é realmente extraordinária, mas ele precisou se humilhar e voltar lá. Isso é arrependimento, né? É reconhecer a sua indignidade, mas se humilhar diante de quem você depende, precisa do perdão. De fato, o filho pródigo é um exemplo extraordinário que pode ser citado pelo professor aí também, como alguém que demonstra arrependimento porque foi perdoado por seu pai. A lição é muito interessante, muito rica, pastor. Eu creio que os nossos professores poderão trabalhar bem essa questão de entendermos a nossa condição de pessoas decaídas, recebemos o perdão de Deus pela graça e agora, vivendo dentro dessa condição de agraciados por Deus, podemos também perdoar a nós mesmos, aos outros, para rumarmos nesse processo de santificação e chegar até o céu. Eu creio que esses elementos aí, bem trabalhados na classe, vão trazer um perfeito posicionamento de cada aluno em relação a Deus e ao próximo e vivermos debaixo dessa graça maravilhosa. Deus cobra de nós o que ele nos dá, na realidade, pela graça, e quando entendemos isso, vivemos com muito mais tranquilidade rumo a agradar ao Senhor, porque é a graça que nos capacita a isso. Sem graça, a vida do crente não tem graça realmente, mas com graça a gente caminha bem, e creio que a lição vai ser realmente muito rica, e gostaria que o senhor trouxesse sua palavra de conclusão, suas orientações finais para o professor, como quiser encerrar a sua participação, que já estamos aqui encerrando nossas contribuições para essa lição de número 10. Pastor Kleber, uma orientação que nós daríamos é que nós vemos a grande importância de nos aprofundarmos na questão da soteriologia, né? A doutrina da salvação, porque nós estamos tratando de aspectos aqui, arrependimento, perdão, santificação, que são aspectos da soteriologia, a doutrina que trata da salvação. Se nós não fizermos isso, nós corremos o risco de continuar, muitas vezes, debaixo de conceitos equivocados do romanismo, e vamos procurar entrar por um caminho que não vamos encontrar respostas que saciam o anseio da nossa alma. Então, arrependimento, perdão e santificação são exigências, mas nós não vamos fazer isso sozinho. Há algo, como nós temos falado, que superabundou, que é a graça de Deus. E é confiando nessa graça, descansando nessa graça, que nós iremos poder avançar em Cristo Jesus e desfrutarmos desde já dos privilégios que todas estas coisas traz. O arrependimento que traz o perdão que traz a santificação e tudo isso contribuindo para a nossa salvação em Cristo Jesus. Um grande abraço, a paz do Senhor e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém. Recomendo aos professores que procurem
conhecer pouco mais sobre arminianismo, ou a soteriologia arminiana, que é a nossa visão, né, a esse respeito, e certamente vão poder enriquecer bastante a sua aula. Com alegria estar mais uma vez aqui com o senhor, pastor Abdeno. Um grande abraço a todos os nossos professores e alunos da classe de jovens. Na última lição do trimestre, nós estaremos de volta trazendo mais algumas contribuições. Que Deus abençoe a todos, uma boa aula e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A paz do Senhor.